Bom dia, irmãos. É com alegria que nós estamos aqui, eu, como presbítero da Igreja Presbiteriana Central do Pará, com a minha família. É sempre uma alegria desfrutar da comunhão dos irmãos. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 26, e eu irei ler logo mais dos versos 36 a 46. Mateus 26, do 36 ao 46. Eu queria, antes de ler o texto, apresentar um pouquinho o que nós estudaremos hoje de manhã e, se o Senhor permitir, hoje à noite. Hoje à noite eu continuarei fazendo a exposição desse texto. Então eu dividi o nosso estudo em duas partes. Nesta manhã eu tratarei de 3 pontos. Primeiro eu farei uma brevíssima apresentação do livro de Mateus. Em seguida, eu farei uma contextualização do nosso texto, sobretudo ressaltando a chamada e conhecida Semana da Paixão, que é o período que vai da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém num domingo e a sua ressurreição no outro domingo. Então, durante esses 8 dias, nós tivemos uma semana que alguns chamam de a Semana da Paixão. Então, nós faremos uma contextualização detalhada desta semana. E finalizaremos hoje pela manhã analisando as razões da angústia e da tristeza de Jesus Cristo no texto que nós vamos ler. À noite, se o Senhor permitir, continuaremos a exposição desse texto, onde iremos estudar o conteúdo da oração de Cristo, que ele orou aqui, o sono dos discípulos e também a firmeza de Cristo perante os seus algozes. Tanto agora de manhã quanto à noite, eu tirarei algumas lições do texto para nós. Então eu convido a todos que podem, que se levantem, vamos ler. Eu vou ler o texto de Mateus, que se encontra no 26, dos versos 36 a 46. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E, voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem por 1 hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras.
Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Curvemos as nossas cabeças e oremos ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, exaltamos o teu nome nesse dia tão especial para nós, o dia do Senhor, um dia separado para que de forma mais detidamente louvemos e exaltemos o teu nome com parte do teu povo aqui reunido. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor graciosamente nos concede de mais uma vez estarmos neste lugar para exaltar e louvar o teu nome. Reconhecemos que só estamos aqui por causa do sacrifício do nosso bendito Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que aqui neste texto inicia a sua preparação para esse sofrimento incompreensível para nós. Tu possas nos abençoar na meditação desse texto, possa cativar as nossas mentes, possa fazer com que a palavra que vai ser falada desça para os nossos corações e vivamos de acordo com a tua vontade durante a semana. Senhor, me dê as condições de falar para o teu povo aquilo que convém, aquilo que edifica, aquilo que procede do Senhor, unicamente para a tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, toda a Bíblia deve ser lida com profunda reverência e em atitude de oração. No entanto, o texto que acabamos de ler é uma daquelas passagens que tem uma alta carga de solenidade. Ao lermos um texto como esse, nós deveríamos lembrar do que está escrito lá em Êxodo 3, versículo 5, que diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aqui estamos diante da intimidade da oração de Cristo. É nos revelado o coração de Cristo. Nós estamos diante da profunda agonia do nosso Salvador, onde vislumbramos com clareza o peso da sua missão. Jesus, aqui nesse texto que lemos, no Getsêmani, ele estava se preparando espiritualmente para os terríveis eventos que ele deveria enfrentar. Passar pelo que ele passaria era a condição necessária e incontornável para Cristo consumar a sua missão que ele veio cumprir aqui na terra, que era a redenção dos eleitos. Para cumprir essa missão, ele teria que experimentar o Calvário e tudo aquilo que o Calvário representaria. Essa preparação, o texto nos diz que foi antecedida por profunda tristeza, por profunda angústia. Foi precedida por uma agonizante oração. A oração foi tão agonizante que o texto que o Mallory leu, em Lucas 22, verso 4, nos diz que a intensidade da oração era tão agonizante que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Tal foi a agonia
de Cristo no Getsêmani. A pergunta que legitimamente pode ser levantada diante de um texto como esse é: por que motivo encontramos nosso Senhor Jesus Cristo profundamente entristecido e angustiado? Por que essa angústia profunda nesse texto, neste relato? A angústia era tanta que o próprio Cristo disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então, por que tão profunda agonia? Tão profunda tristeza? Essa é uma pergunta que eu gostaria que os irmãos guardassem, porque antes de respondê-la, eu farei uma contextualização do nosso texto. E aí, mais adiante, retornaremos a esta questão. Como os irmãos sabem, Mateus, que é também chamado de Levi, filho de Alfeu, era um publicano e um coletor de impostos. Mas, pela graça, misericórdia e bondade de Deus, o Senhor Jesus Cristo chamou para ser apóstolo. Este livro, o livro de Mateus, a maioria dos estudiosos dizem que ele foi escrito entre o ano 64 a 70 a.C. E ao contrário do que ele está aqui posto na ordem da nossa Bíblia, provavelmente o livro de Mateus não foi o primeiro evangelho. Provavelmente, o livro de Mateus se inspirou nos escritos de Lucas. Portanto, ele foi um evangelho escrito posteriormente a Lucas. Nós não temos uma precisão exata da datação desse livro, mas os estudiosos dizem e afirmam isso. Nós podemos dizer que o livro de Mateus ele está dividido em 4 ou 5 porções. Essas divisões e essa estrutura do livro, vocês sabem que, dependendo do teólogo, ele vai dividir, formatar de uma maneira diferente. Eu uso aqui a Bíblia de Genebra e ela tem uma certa divisão. Quando a gente pega aquela Bíblia da Fé Reformada, ela já vai ter outra estrutura de divisão. Mas nós podemos dizer que o livro de Mateus ele pode ser dividido. Os capítulos 1 e 2, nós temos um prólogo, né, que apresenta a genealogia e tudo aquilo, Jesus indo para o Egito, família, José. Depois, a partir do capítulo 3 até o capítulo 7, nós temos a vinda do reino. A partir do capítulo 8 até o 18, nós temos as obras, a natureza e a autoridade do reino de Deus. A partir do 19 ao 25, nós temos as bênçãos e o julgamento do reino. E o que nos interessa mais aqui é a partir do capítulo 26, foi o capítulo que nós lemos uma porção dele. Do capítulo 26 até o 28, o último capítulo de Mateus, nós temos a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. O Evangelho de Mateus é aquele que apresenta a Jesus como o prometido rei davídico. Os estudiosos de Mateus dizem que aqui nós temos o Evangelho do Reino. É o Evangelho em que apresenta Cristo como rei e como ele inaugura o seu reino aqui neste mundo. Então, algumas características aqui gerais, apenas um esboço muito rápido sobre o livro. A porção que nós escolhemos para expor, ela pode ser dividida em 3 partes, né? Nós temos a traição e a prisão de Cristo, e que compreende os capítulos 25, 26, 27 e 28, e isso ocorre imediatamente após a ceia do Senhor.
nós temos o julgamento e a condenação de Cristo e, por fim, a ressurreição. Então, aqui nós temos, portanto, o livro de Mateus. Focando mais aqui para o nosso texto, eu gostaria de contextualizar essa semana chamada Santa. Nós temos entre o relato da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, que foi num domingo, que os católicos chamam de Domingo de Ramos, né? Chamam de Domingo de Ramos. Então, entre a entrada triunfal de Cristo e a ressurreição de Cristo, como já falei, se passaram apenas 8 dias. Mas esses 8 dias foram tão intensos que impressiona o quanto dos evangelhos, os apóstolos, né, e não só os apóstolos, mas aqueles que escreveram, como Lucas, que não era apóstolo, como os escritores dos evangelhos, como eles gastaram tanto tempo apenas em 8 dias. Cerca de 1/3 dos evangelhos foram destinados a esses 8 dias. Isso nos diz algo. Isso nos ensina algo. Então eu proponho que a gente acompanhe aqui, e aí mantenha a sua Bíblia aberta, e nós vamos ler um pouquinho em Mateus, mas também um pouquinho em João. Peço que vocês mantenham a Bíblia aberta, que nós vamos acompanhar esses dias, de um domingo a outro domingo, para que a gente compreenda como foi essa semana de Jesus. E aí a gente chegue no nosso texto especificamente. Veja, nesse domingo, no primeiro domingo, Jesus chega em Jerusalém. É a chamada entrada triunfal. Abram lá em Mateus 21. Mateus 21. E veja o que é escrito, que está escrito no verso 1. Mateus 21, 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo, aí ele faz o relato, mas pule para o versículo 10. E é dito, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Então aqui nós temos o primeiro dia da semana, um domingo, Jesus entrando em Jerusalém. Nesse mesmo dia, Jesus expulsa os vendilhões do templo. Se você vê na sequência, no verso 12, né, é dito, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. E nesse mesmo dia, ele efetua algumas curas e faz alguns milagres. Ao final desse dia, do domingo, da entrada triunfal, ele vai para Betânia. Betânia era a cidade de Lázaro. A cidade de Lázaro, de Maria e Marta. E que Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Então Jesus entrou em Jerusalém no domingo, passou o dia, no final do dia ele vai para Betânia, pernoitar em Betânia. Onde é que está escrito isso? 21, 17 e 18. Olha o que é dito no verso 17. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. E na sequência, cedo de manhã, voltou para a cidade. Para onde? Para Jerusalém. Portanto, ele foi para Jerusalém, passou o dia todo, à noite foi para Betânia, dormiu em Betânia e de manhã voltou para Jerusalém. Então nós encontramos Jesus na segunda-feira desta semana em Jerusalém. E de segunda a quarta-feira,
dessa semana, os evangelhos narram vários eventos que ocorreram nesses dias. Então, nós encontramos, portanto, na segunda-feira, Jesus ensinando no templo. Vejam lá no verso 23 do capítulo 21. Tendo Jesus chegado ao templo, então ele saiu de Betânia e foi para Jerusalém. Chegado ao templo, estava lá já ensinando. Ali, neste templo, ele respondeu diversas questões, quase sempre capciosas, dos fariseus e dos saduceus, e que é mencionado no capítulo 22, olha, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo, e aí ele passa a responder várias questões. Versículo 15, questão do tributo. No versículo 23, os saduceus e os falam da ressurreição. Jesus fala do grande mandamento. Então, Jesus aqui está respondendo às questões dos saduceus. Nesse mesmo dia, né, nós lemos lá em Mateus 23, 1 a 3, como Jesus censura e condena solenemente os fariseus. 23, 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, ainda nesse dia, nesses dias, né, de segunda a quarta, nós encontramos o sermão profético, né? Está registrado em Mateus 24. Nós também encontramos Jesus ensinando por parábolas. E, ao final desses 3 dias, que nós não temos muita clareza, Jesus retorna novamente para Betânia. Vejam lá o que está escrito em Mateus 26, de 1 e 6. 26 diz, tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, tudo isso que eu acabei de falar, disse aos seus discípulos, aí ele vai explicar, verso 6, ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, e aí mostrando que ele tinha retornado para Betânia em algum momento desses dias. Bom, e nós chegamos, portanto, na quinta-feira. Então, de segunda a quarta, nós temos todos esses episódios ocorrendo aqui nessa semana. Na quinta-feira, Jesus institui a ceia do Senhor, que é o que está versos 17 a 19. Olha o que é dito. No primeiro dia, 26, 17, no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu, ide à cidade. E era para encontrar um local em Jerusalém, onde teria a Páscoa, a ceia da Páscoa. Nesse mesmo dia, nesse dia da Páscoa, nós somos informados por João que na ocasião da Páscoa, Jesus lava os pés dos discípulos. Inclusive, lava os pés de Judas Iscariotes. Onde é que nós encontramos isso? Em João 13. É interessante que em João, no Evangelho de João, no capítulo... É interessante que o relato sobre a entrada de Jesus em Jerusalém é contado esse relato no capítulo 13. É relatado, perdão, no capítulo 12. Então veja, em João, a entrada de Jesus em Jerusalém ocorre no capítulo 12. E João termina no capítulo 21. Portanto, só para relatar esta semana de 8 dias, o apóstolo João utilizou quase a metade do Evangelho para registrar a semana de Jesus aqui. Né? O traidor, portanto, é indicado, né, nesse dia, nessa quinta-feira. Jesus, na ceia do Senhor, ali ele indica o traidor.
O traidor deixa o recinto, né, e vai vender a Jesus Cristo para os judeus. E em seguida, nós temos, aqui em João, a partir do capítulo 13, nós temos o quê? Jesus falando que o seu momento estava chegando. João 13, 31 a 33, diz assim: quando ele saiu, quem saiu? Judas. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará, nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. E aí ele começa a ensinar. É interessante que do capítulo 12, da entrada triunfal de João, capítulo 13, que fala da ceia e que o traidor é indicado, capítulo 14, nós temos o quê? Jesus, logo após a ceia, confortando os seus discípulos. Capítulo 15, nós temos a continuação desse conforto. Capítulo 16, a mesma coisa. Basta você seguir aqui, ó. No capítulo 15, 16, 14, 16, Jesus promete outro Consolador. Capítulo 15, Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Capítulo 16, Jesus fala da missão do Consolador. E no capítulo 17, nós temos a oração sacerdotal de Jesus antes do Getsêmani. Então veja, do capítulo 12 até aqui ao 17, nós temos um longo relato do que aconteceu na ceia e na sequência da ceia, na conversa que Jesus Cristo teve com os seus discípulos na sequência da ceia. Aqui nós temos vários capítulos que relatam poucas horas de Jesus com seus discípulos. E aí o que nós temos? Depois da ceia, eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Lá em Mateus, voltem por favor, em Mateus 26. No verso 30, Mateus 26, verso 30. Então, ao terminar todo esse ensinamento de Cristo, relatado lá nos capítulos 14, 15, 16, e após a oração sacerdotal, e 17 de João, após terminar tudo isso, nós retornamos aqui ao 26, 30, que diz assim, capítulo 26, 30. Então, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Portanto, todo aquele relato de João antecedeu ao momento em que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E aí, no Getsêmani, após orar, Jesus é preso. Isso tudo ocorreu em que dia? Na quinta-feira. Na quinta-feira. Como sabemos, na sexta-feira, Jesus é julgado, condenado e crucificado. Na própria sexta-feira. No sábado, o seu corpo descansa no túmulo e no domingo ele ressuscita. Então, esse é o relato dessa semana. Percebam, irmãos, como o relato da paixão de Cristo abrange parte significativa dos evangelhos. Eu tive o cuidado de contar quantos capítulos todos os evangelhos somam. Então, todos os evangelhos, somando todos os capítulos, dá 91 capítulos. O relato sobre esses 8 dias compreende 28 capítulos. Quase um terço do evangelho relatam esses episódios que ocorreram em uma semana. Isso prova que os apóstolos e os escritores dos evangelhos, eles não eram biógrafos. Eles não queriam fazer a biografia de Jesus. Porque se fosse uma biografia, seria uma biografia muito mal feita, né? Um terço do livro, você vai destinar 8 dias de vida. Então, não era esse propósito. Os evangelhos não querem apresentar uma biografia de Jesus Cristo.
A intenção dos autores dos 4 evangelhos, inspirado pelo Espírito Santo, não era escrever uma biografia como são as biografias modernas. Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu lembrei da irmã Laís, que escreveu a biografia do pastor Paulo, né? E que não dava para concentrar um texto do livro em uma semana, né, irmã Laís? Não dava. Então, por quê? Porque os evangelhos não são um relato biográfico de Jesus Cristo. Os evangelhos têm outro propósito. Os evangelhos foram escritos com outro propósito. Na Bíblia da Fé Reformada, editada pelo Sproul, tem uma explicação sobre isso. E eu vou ler aqui para vocês. Olha o que o Sproul escreveu. Abre aspas. A proporção aparentemente desordenada de cada evangelho devotado à última semana de humilhação da vida terrena de Jesus mostra que esse gênero foi escolhido para focar a atenção dos leitores no sacrifício e na triunfante ressurreição, pelos quais o Messias derrotou Satanás e inaugurou o reino de Deus. Isso ressalta, fecha aspas, ressalta a importância que o sacrifício vicário, substitutivo de Cristo, tem na obra da redenção dos eleitos. O relato histórico do sacrifício de Cristo e aquilo que antecedeu a esse sacrifício, que inclui aqui Jesus no Getsêmani, é algo central na fé cristã. Este relato e essas porções tão ampliadas, destinadas a esta semana, visa, portanto, segundo o Sproul, focar a nossa atenção em quê? No sacrifício de Cristo. Mas, sobretudo, na ressurreição de Cristo. Ao se sacrificar, como o Sproul diz, ao se sacrificar, ele derrotou a morte e Satanás. E ao ressuscitar, ele inaugurou o reino de Deus. Então, as razões para que haja uma desproporcionalidade neste relato, né, um superfoco nesta semana, tem a ver com isso. Enfocar a atenção dos leitores para o sacrifício e para a ressurreição de Cristo. Bom, então, após essa longa introdução e contextualização, eu retorno àquela minha pergunta no início do estudo. Por que motivo encontramos nosso Senhor profundamente entristecido e angustiado? Quais as razões da sua angústia e da sua agonia de morte? Vamos ler o texto novamente, que a partir do verso... Vamos reler o texto. Diz assim: em seguida, foi Jesus com eles. Em seguida ao quê? Em seguida, a ceia. Logo após a ceia, e logo após Jesus ter ensinado os seus discípulos, consolado os seus discípulos e orado a oração sacerdotal presente lá em João, nos capítulos 14, 15, 16, 17. Logo após tudo isso, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, no caso Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, Cristo abre o coração para os discípulos, para esses 3 discípulos. E ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Isto é, após a ceia, Cristo e seus discípulos, veja, ele leva os 11 discípulos, porque o 12º discípulo, Judas, estava tratando de outros negócios espúrios. Não estava mais com Cristo. Então ele leva os 11 discípulos até a entrada do jardim do Getsêmani, deixa ali os discípulos, chama 3 deles
Pedro, Tiago e João, adentram um pouco mais a um tiro de pedra, né? Então uma distância uns 50, 100 metros, e aí deixa os 3 discípulos ali, se afasta um pouco mais e vai orar. O propósito, ao ir para o Getsêmani, era de orar. Ele costumeiramente ia para aquele local, para o Jardim das Oliveiras, né? O Monte das Oliveiras, o Jardim do Getsêmani, para orar. É interessante que Getsêmani, por que Jardim do Getsêmani? Literalmente, Getsêmani significa moinho de azeitonas. Havia o Monte das Oliveiras, que se faz o azeite de oliva. Então, ao pé do monte, tinha um moinho que amassava, né, e fazia, dali extraía das azeitonas o azeite. Então, Getsêmani quer dizer moinho de azeite. Veja como isso é simbólico. Jesus faz a sua preparação espiritual para o seu sacrifício no jardim do Getsêmani, que significa moinho de azeite. Ao pé do Monte das Oliveiras, portanto, havia esse moinho. Ali o nosso Senhor começou a sua paixão. Ali, Deus se agradou em moê-lo. Olha, a relação do moinho com o Cristo sendo moído. Isso está em quê? Em Isaías 53:10. Ao Senhor, ao Pai, se agradou moê-lo. E ele foi o quê? Moído pelas nossas iniquidades. Então o local, ele trazia esse símbolo de que o nosso Senhor seria moído. Pois bem, Jesus foi para ali orar e, ao orar, ele desejou que os seus discípulos o acompanhassem. Ele chamou os 11, chamou mais 3, os mais íntimos, aqueles mesmo que estiveram no Monte da Transfiguração, né? E chamou e pediu: vigiai comigo. Isso evidencia que em momentos de tribulação é bom ter amigos íntimos por perto. Cristo quis isso. Cristo chamou os seus discípulos. Cristo nos ensina o benefício da comunhão dos santos. Nem Cristo era uma ilha. Num dos momentos mais dramáticos da sua vida humana, ele desejou companhia. Portanto, irmãos, a porção que lemos revela o estado de alma de Jesus Cristo. No final do verso 17, somos informados que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. E no verso 38 vemos Cristo abrindo seu coração. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. No Evangelho de Marcos, nós somos informados que Jesus estava tão entristecido e angustiado que ele foi tomado de pavor e de angústia. Veja, aprove ao Espírito Santo revelar a disposição interna do coração de Cristo para nós. Certamente isso tem lições. Mas eu volto à pergunta: por que motivo encontramos nosso Senhor profundamente angustiado e entristecido? E aí a parte final é responder essa pergunta. Porque Cristo estava, o texto diz, com pavor, angústia e medo de morte. Por quê? Bom, o peso que estava sobre a alma do nosso Senhor Jesus Cristo não era somente o temor do sofrimento físico que ele experimentaria e do tipo de morte cruenta que lhe esperava. Veja, não era só porque ele estava com medo da morte física. Claro que isso contribuía para a sua angústia.
Claro que isso contribuiu para o seu sofrimento. Ele sabia que estava sendo traído por Judas. Ele sabia que todos os seus discípulos o abandonariam. Até mesmo Pedro, que tinha feito uma proclamação de que, ainda que todos o abandonassem, ele não abandonaria. Pedro o abandonou, todos os discípulos o abandonaram. Ele sabia que dentro de poucas horas seria açoitado, cuspido, coroado com espinhos, pregado numa cruz. Os cravos atravessariam sua mão ou seu pulso. Ele sabia de tudo isso. Isso trazia, claro, sofrimento. Isso trazia, claro, angústia. Mas não era só por isso que Jesus estava angustiado. Porque se fosse só por isso, os mártires da fé cristã teriam tido uma atitude até mais corajosa do que Jesus. O que Matthew Henry escreve sobre isso? Ele diz: é verdade que os mártires que sofreram por Cristo acolheram os maiores tormentos. Alguns foram cerrados ao meio. E as mortes mais terríveis. Sem qualquer tristeza, isso é Matthew Henry escrevendo, sem qualquer tristeza e consternação. Os mártires chamaram as suas prisões de pomares deleitáveis. Só que o sofrimento de Cristo não era somente um sofrimento físico. O próprio Matthew Henry escreve: os seus sofrimentos eram de uma outra natureza, diferente deles, dos mártires. Na cruz dos mártires há uma bênção proclamada, que permite que eles se regozijassem sob ela. Mas na cruz de Cristo, no sofrimento de Cristo, havia uma maldição agregada, que o entristeceu profundamente. Os mártires, ao morrerem por Cristo, foram bem-aventurados. Cristo, ao morrer por nós, foi amaldiçoado. Essa era a diferença. Cristo, os mártires, foram confortados. Cristo não foi confortado. Cristo foi abandonado. Então, o motivo do sofrimento de Cristo era, sim, o sofrimento físico, mas não só. Podemos asseverar que, além dos sofrimentos físicos, pesava sobre Cristo o fato de que ele levaria sobre si os pecados de milhares e milhões de eleitos. Isso os mártires não fizeram. Toda a carga da nossa culpa, da culpa dos eleitos, estava sobre ele. Isaías 53, por favor, abram lá. Isaías 53, versos 4 e 5. O que Isaías diz? 53, 4 e 5. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo foi considerado maldito. O que é dito lá em Gálatas 3,13? Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado
no madeiro. Matthew Henry, comentando isso, ele escreve o seguinte: Jesus conhecia a malignidade dos pecados que estavam colocados sobre si, como eram provocantes a Deus Pai e como eram destruidores aos homens. E sendo todas estas coisas colocadas em ordem diante dele e sobrecarregadas sobre ele, Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Portanto, nós temos a segunda razão da profunda angústia do nosso Senhor Jesus Cristo ali no Getsêmani. Mas nós temos uma terceira e principal razão da angústia de Cristo. Apesar do sofrimento físico e da morte que ele experimentaria, e além de levar sobre si os pecados dos eleitos, o que mais entristecia e angustiava Jesus era o fato de que ele enfrentaria na cruz a ira e o juízo de Deus sobre si. Em sua oração, Jesus pede: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Afasta de mim este cálice. O cálice não é simbólico apenas da morte física, mas o cálice simbolizava a ira de Deus contra o pecado. Olha o que o Antigo Testamento nos ensina sobre isso. Salmo 75, verso 8. Salmo 75, verso 8 diz: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Todos os ímpios da terra beberiam o cálice do Senhor, que é dado da mão do Senhor. Isaías 51, 17 diz, Isaías 51, 17, desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice do atordoamento, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. Jeremias 25, 15 também fala deste cálice. Olha o que é que Jeremias diz. 25, 15. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Cristo, o Cordeiro Santo, sabia o que o esperava. E o que esperava era o cálice da ira de Deus e do furor de Deus contra o pecado que cairia sobre ele. Ele não temia simplesmente a dor física da cruz. Ele enfrentaria a justiça que nós merecíamos. Jesus está prestes a beber o cálice. O justo se tornará maldito por nós. E a separação que o pecado traz será sentida por ele na cruz. O que é dito em Isaías? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa dor sentida por Cristo não foi sentida por nenhum homem que viveu na face da terra. Só Cristo sentiu. Só ele sabia intimamente quem era o Pai. Só ele tinha uma íntima comunhão com o Pai. Só ele sentiu o completo abandono do Pai. Em Mateus 27, nos versos 45, 46, lemos:
desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A razão profunda da angústia de Cristo não era o sofrimento físico, não era, isso pesava sobre ele, não é levar os pecados dos eleitos, isso pesava sobre ele, mas o que mais pesava era ele ser na cruz, abandonado pelo Pai, e Deus ter virado as costas para ele. Em tudo isso, vemos aquilo que o nosso Catecismo Maior de Westminster define como a humilhação de Cristo. Isso é parte da humilhação de Cristo. Vou citar o Catecismo. Cristo humilhou-se na sua morte, porque, tendo sido traído por Judas, abandonado pelos seus discípulos, escarnecido e rejeitado pelo mundo, condenado por Pilatos e atormentado pelos seus perseguidores, tendo também lutado com os terrores da morte, aqui no Getsêmani, e os poderes das trevas, tendo sentido e suportado o peso da ira de Deus, ele deu a sua vida como oferta pelo pecado, sofrendo a penosa, vergonhosa e maldita morte de cruz. Aqui nós vemos o coração da expiação substitutiva, o Cordeiro suportando voluntariamente o juízo de Deus pelos eleitos. Então, essas eram as razões, meus irmãos, do profundo sofrimento do nosso Senhor no Getsêmani. Quais as lições que nós podemos tirar sobre essa primeira parte do texto? À noite, se o Senhor permitir, tiraremos outras dessa primeira parte. Irmãos, em primeiro lugar, nós somos salvos pela graça de Deus. Você, meu irmão, é salvo pela graça de Deus. Mas para que essa graça nos fosse concedida a todos nós, um justo teve que morrer por nós, injustos, por mim e por você. Cristo tomou até a última gota do cálice da ira de Deus, que era para nós. Se ele não tivesse feito isso, a morte não teria sido vencida, a justiça de Deus não teria sido satisfeita, e eu e você não poderíamos ser perdoados e justificados dos nossos pecados. Romanos 8:1 diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação sobre mim e sobre você, é porque Jesus tomou o cálice da ira que era para nós. Ele tomou no nosso lugar. Por isso, em razão disso, vivamos para Cristo, mortifiquemos diariamente a nossa carne, lutemos contra o velho homem que ainda está bem vivo dentro de nós, lutemos contra o pecado que tenazmente nos assedia. Aqueles que estão em Cristo, meu irmão, se você está em Cristo, você não vai precisar tomar esse cálice. Cristo já tomou por você. Cristo já tomou por nós. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Mas veja, não há condenação para quem? Para os que estão em Cristo. Por isso, se você não está em Cristo, corra para Ele, corra para Cristo, enquanto há tempo. Ele tomou o cálice da ira que era para você. No entanto, se você não crê em Cristo, se você não buscá-lo, você tomará esse cálice.
você tomará o cálice da ira de Deus. E esse cálice será muito mais amargo, porque esse cálice foi tomado pelo Filho de Cristo, pelo unigênito de Deus, e se você o rejeitar, aquele que tomou o cálice da ira por você, você tomará todo o cálice da ira de Cristo. Portanto, Cristo tomou esse cálice voluntariamente por mim e por ti. O que será de nós se não crermos em Cristo? Nós tomaremos o cálice da ira de Deus. E por último, irmãos, uma terceira e última lição. Uma palavra para aqueles que estão sofrendo. E nós sabemos que neste momento tem irmãos nossos sofrendo. Família do seu Daniel, irmã Jane, toda a família, todos nós por eles. Estamos sofrendo junto com o irmão pastor Rafael. Pastor Michel está enfermo. Então, uma palavra para aqueles que estão sofrendo. Cristo pode se compadecer de quem sofre. Por quê? Porque ele sofreu. Ele sofreu como homem, na sua natureza humana. Aqui nós vemos a natureza humana de Cristo. Ele sentiu dor, ele sabia o que era ser traído, ele sabe o que é ser abandonado, ele sabe o que é ser rejeitado, ele sabe o que é a dor física, ele sabe o que é ser cuspido. Cristo, ele é um Salvador perfeito, porque ele entende a nossa natureza, porque ele assumiu essa natureza por nós. Aproxime-se dele, busque ao Senhor. Você mesmo, irmão, está sofrendo, busque o Senhor. Agora lembre-se, por maior que seja o seu sofrimento, por mais agudo que seja o seu sofrimento, ninguém neste mundo experimentou um sofrimento tão agudo quanto o sofrimento de Cristo. E eu quero encerrar, assim como o pastor Paulo Anglada, quando pregou nesse texto, encerrou também, lendo em Hebreus 4, do 14 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a sua palavra, que Deus possa usá-la para a nossa edificação, para o nosso conforto, para o nosso fortalecimento e também para a conversão daqueles que ainda não creem em Cristo. Eu gostaria de chamar o Mallory para encerrar aqui o culto.